Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, onde a gente vai falar um pouco sobre o ARI, o Ativo de Renda Imobiliária. Aqui, a ideia nossa desse momento hoje é trazer uma oportunidade de investimento para vocês totalmente diferente do mercado tradicional. Que a gente vai trazer um modelo de negócio diferente, uma oportunidade diferente, que vão gerar rendimentos na casa de 3%, chegando até 3% de rendimento mensal, de forma a ser garantido esse investimento e trazer além desse retorno, total segurança do mercado imobiliário. Mas vamos lá, vou apresentar um pouquinho sobre esse negócio para vocês aqui. Vamos para a minha tela. Mostrar um pouquinho, além de mostrar um pouco sobre o negócio, mas sim quem está por trás desse negócio. Vou me apresentar primeiramente para vocês. Hoje eu serei o seu professor aqui nesse dia maravilhoso aí nessa live. Mas eu sou Fabrício Pavese, de formação de arquitetura. Trabalho no mercado de construção civil já faz 20 anos. Atuo nesse mercado há bastante tempo. Hoje, pós-graduado em arquitetura de luxo, pós-graduado em incorporação imobiliária e especialista em estruturação imobiliária. Minha carreira inteira basicamente está dentro desses pilares. E basicamente, como eu gosto de falar sempre, a gente não faz nada sozinho, tá? Tudo que a gente faz tem muita gente por trás. A gente tem um ecossistema todo que está voltado para a construção civil, para o mercado imobiliário. E eu vou apresentar um pouquinho rapidamente, eu não quero aqui tomar muito tempo nisso aqui. A gente já vai apresentar muito conteúdo para vocês. Mas eu acho que é interessante embasar um pouquinho vocês quem que está por trás disso tudo também. Dentro do nosso ecossistema para incorporação imobiliária, a gente vai atuar em algumas etapas do processo. A primeira etapa é no desenvolvimento imobiliário. Tá? A gente atua nesse mercado de desenvolvimento de projetos e empreendimentos já desde 2006. É uma carreira muito grande já dentro do mercado atuando dessa forma. E negociações de áreas para incorporação desde 2018, com a Incorpore Pro, que é uma consultoria para incorporadores. A gente desenvolveu essa consultoria lá em 2021 e vem aplicando ela até hoje. Em lançamentos imobiliários, quando a gente já tem um produto, já desenvolvemos um projeto, a gente vai para o lançamento imobiliário. A gente trabalha justamente na estruturação do marketing do comercial desse empreendimento, desde 2018, já trabalhando dessa forma. A venda do lançamento, a gente começou lá em 2021, começamos a vender, hoje muito mais estruturados, com a Futuros, que é o nosso braço de venda do lançamento imobiliário aqui, desde 2024, onde tem outros grandes sócios dentro dessa empresa também. Rubinvest é uma empresa que ela está sendo firmada e moldada esse ano, vai começar as operações agora no final de 2025, onde a gente organiza toda a questão do investimento para investidores também. No acompanhamento de obra é a minha escola, basicamente, né? Eu, como todo lado de cá, sentado no escritório, mas estive do lado de lá na obra durante muito tempo também, gerenciando obra desde 2008 também. Representando fornecedores, a gente tem hoje uma carteira muito grande de fornecedores que desenvolvem serviços e matéria-prima para incorporadores. Então a gente tem uma carteira muito grande, a gente faz toda essa assessoria para as incorporações acontecer de uma forma mais rápida e mais simples, basicamente. E a Arpalus Incorporadora, a minha incorporadora, com mais um sócio que eu tenho nessa incorporadora, uma pessoa fenomenal, que nasceu lá em 2023. E essa oferta que eu vou trazer aqui para vocês hoje é da nossa incorporadora. Depois vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre ela. E depois na entrega dos apartamentos, desde 2008 a gente trabalhava com mobília de apartamentos, lá no começo da nossa jornada, e isso se perdura até hoje. Por quê? Muitos dos nossos clientes e investidores estão comprando apartamento, estão adquirindo seu empreendimento, chega aqui nesse momento, agora eu preciso mobiliar o meu apartamento para conseguir rentabilizar ele. Então a gente faz toda essa parte de assessoria, tem uma equipe muito grande nossa, da parte da nossa equipe que faz todo esse trabalho com o investidor final e a locação a gestão da locação para esse cliente que está comprando o apartamento, ficou pronto, agora eu preciso mobiliar. Alguém, quem vai gerir isso para mim? Eu estou fora, estou distante. A gente está nascendo uma empresa nova, com novos sócios também, no decorrer do ano que vem também, que já está em desenho toda essa empresa aqui. Durante essa jornada foram mais de 350 empreendimentos imobiliários desenvolvidos por mim e pela nossa equipe. São mais de 80 terrenos negociados para incorporação e mais de 50 incorporadores que passaram por esse nosso grupo aqui também. Além disso, falar um pouquinho por que dessa live, né? Da onde que nasceu essa ideia. Basicamente, esse ativo de renda imobiliária, essa metodologia, ela nasceu de uma ideia de democratizar o acesso a investimento de alto rendimento, focado aqui no litoral de Santa Catarina, trazendo muita segurança para o negócio. Por quê? O mercado imobiliário ele é fantástico. A gente se apoia, a minha vida está apoiada em cima disso, todos os meus investimentos estão apoiados em cima disso. Só que nem sempre ele é tão acessível. Então, essa é a ideia de a gente tornar ele um pouco mais acessível, mas mantendo a alta rentabilidade que ele gera e, dessa forma, com um pouco mais de previsibilidade que o mercado proporciona para a gente. Um pouco mais.
Nessa live, a gente não vai fazer venda de apartamento na modalidade tradicional, tá? Fabrício, gostei muito desse projeto, cara, sensacional. Quero um apartamento para mim. Tem dois caminhos, tá? Vocês podem aqui, vai ter o acesso ao nosso comercial. Daqui a pouquinho a gente já está colocando aqui no grupo, nas mensagens aqui, fixando as mensagens dos comentários, a minha equipe vai estar colocando o link para você ter acesso à nossa equipe comercial. Clicando ali, manda uma mensagem, quero comprar um apartamento. Ou também, quero já fazer um investimento no meio da live, já estou maduro, já gostei, quero investir. Pode entrar em contato com o nosso comercial ali, que ele já vai dar um suporte para vocês. Essa live não é exclusivamente para venda, mas se tiver necessidade, se vocês quiserem investir, comprar apartamento, lá pelo nosso comercial, ele direciona vocês. Vamos lá, eu queria saber um pouquinho também da onde que vocês são, de onde que vocês falam, da onde que vocês estão. A gente recebeu cadastros de praticamente todo o Brasil aí para esse evento. Queria agradecer a todo mundo que se inscreveu também nessa live, que está com a gente aqui hoje, e queria saber um pouquinho mais de onde que vocês são. Deixa eu abrir aqui o meu suporte aqui, vamos ver aqui. Vamos ver de onde que vocês estão falando. Alex está por aí, que legal, Alex. Pô, que bom que tu conseguisse comparecer também. Charles, Giovanni, pô, que legal, que bacana. Show de bola, galera. Vamos lá, vamos voltar para o conteúdo. Depois eu volto aqui no chat, tá? Vamos comentando ali no chat, depois a gente volta para aí. Vamos lá. Afinal, o que é o ARI, o ativo de renda imobiliária? Cada momento da live eu vou apresentando um pouquinho sobre esse modelo de negócio, tá? Vocês vão entender que é uma coisa diferente, então aos poucos eu vou entregando e mostrando como esse processo vai fazendo sentido para vocês. Então vamos lá, vocês já entenderam que o nosso negócio se apoia no mercado do litoral de Santa Catarina. Dentro disso, eu vou apresentar um pouco mais sobre o mercado de Santa Catarina para vocês e o litoral. O litoral catarinense é o nosso principal potencializador desse negócio, tá? Essa forma que a gente desenvolveu, ela funcionaria em qualquer local do Brasil, daria para rodar essa operação. Só que aqui na nossa região a gente consegue entregar rentabilidades mais altas. Como tudo aqui no nosso mercado, como o nosso mercado ele é um sonho de consumo basicamente, para quase todo mundo que sonha em morar na praia, mais qualidade de vida, ter mais segurança, nosso mercado vai entregar muito isso. E eu vou embasar muito isso para vocês, tá? O que a gente traz aqui? Isso já é uma metodologia pela gente desenvolvida há um tempo. A gente criou e desenvolveu a tríade do sucesso imobiliário nas regiões litorâneas, tá? Por quê? Não é todo o litoral que vale tanto o investimento, que rentabiliza tanto. Então, o que a gente começou a entender? Começamos a mapear todo o litoral do Brasil, basicamente, e começar a entender qual que eram as diferenças que entre cada um. Começamos a perceber, isso tudo foi para entender por que a nossa região era tão bem vista pelos investidores, por que estava valorizando tanto aqui, qual que era a próxima região que ia acontecer a mesma coisa. Nosso intuito foi esse no começo. E a gente começou a entender que existe uma tríade do sucesso. Então a gente começou a entender que a qualidade da água, a segurança e o desenvolvimento urbano são os três pilares que faz uma região ser diferente da outra. Então a gente começou a ver, pô, se é bom assim, se precisa ter esses três, se a nossa região tem esses três fatores que faz acontecer, qual que é a próxima? Isso foi o nosso começo, tá? E a gente, vou dizer que por um lado a gente nos frustrou porque a gente não conseguiu achar um outro local como essa, e a gente começou a entender, pô, nosso mercado realmente tem muito para acontecer ainda, e eu vou apresentar um pouquinho para vocês isso aqui, tá? Eu vou pedir licença para vocês, eu vou agora para o mapa, tá? Vamos lá, vou apresentar aqui o mapa nosso para vocês e vou apresentar da forma que eu sempre apresento aqui, tá? Vamos lá. Nós temos aqui Brasil inteiro. Então, bacana. Nós vamos se limitar basicamente em investimentos no Brasil, tá? E aí, quando a gente fala em investimento no Brasil, a compra de um apartamento, compra de uma moradia, ela passa por duas etapas na vida do consumidor, né? Do cliente. Ele vai ter a primeira etapa da vida que ele adquire o imóvel para morar. É onde que ele normalmente cria mais raiz. Eu moro em São Paulo, tenho minha casa aqui. Agora eu estou estruturado, agora eu vou pensar em comprar um segundo apartamento, uma segunda casa, segunda moradia. Para quê? Para lazer, para investimento, vai mudar em si o para que ele vai usar, mas é a segunda opção. Nosso mercado vai vender muito a segunda, tá? Não que não tenha ninguém que venha para cá para ter a primeira moradia, mas o que a gente mais trabalha é a segunda moradia, é o apartamento de veraneio e é o investimento, principalmente, que é uma cadeia. Ninguém compra 10 apartamentos de veraneio. O cara compra um apartamento de veraneio e depois que ele resolve isso, ele começa a trabalhar para investimento. Então vamos lá, quando a gente fala em segunda moradia ou lazer, eu tenho basicamente definido que eu moro em um local e eu vou ter outro de lazer. Quando a gente fala basicamente
Em lazer a gente pensa diferente de onde que a gente mora, né? Então a gente vai pensar, tem o Brasil inteiro que se eu pensar em campo, em sítio, em lazer, do lado do mato, eu tenho basicamente o Brasil inteiro que eu posso comprar. E quando eu penso em praia, que são os 2 pontos que a gente vê muito, o cliente vai pro litoral, não tem como não ter no litoral. E aí quando a gente fala no litoral, tem o Brasil inteiro tem litoral, tem uma extensão, o Brasil tem uma extensão territorial muito grande de litoral. E aí a gente vai trazer aqui, a gente está aqui em Santa Catarina e eu vou mostrar um pouco sobre todo o litoral para vocês, de forma bem resumida, tá? A gente tem aqui todo o litoral que vem lá do Uruguai, já todo o Rio Grande do Sul e vem até Florianópolis, tá? Até nessa ponta de Florianópolis aqui. O que acontece nessa ponta aqui que muda completamente uma coisa da outra, tá? Tá vendo aqui adensado e aqui sem adensamento? Vocês já vão entender por que isso, tá? Aqui nesse ponto é onde as correntes marítimas se modificam. Pro lado de cá eu tenho um tipo de água, pro lado de cá eu tenho outro. O que acontece daqui para baixo em todo o Rio Grande do Sul, tá? E o nosso mercado aqui, ele vende muito para o gaúcho, que vem do Rio Grande do Sul, Uruguai, Paraguai e Argentina, vem muita gente para cá. O que acontece? O próprio gaúcho fala pra gente, olha, no Rio Grande do Sul a praia é muito fria, a água é muito gelada, tem poucos dias de praia que a gente consegue utilizar. E em pesquisa a gente começou a entender, opa, tem uma corrente marítima que deixa a água fria até Florianópolis, até nessa ponta aqui de Florianópolis. Daqui para cá a água começa a ficar mais quente. E daqui para cá onde que está o nosso mercado, tá? Nosso mercado, ele não é muito grande, tá? Não é todo o litoral de Santa Catarina que é tão bom. Eu vou apresentar para vocês aqui o que é muito bom. Essa parte aqui, ó. Pega um pouquinho de Floripa, pega Governador Celso Ramos, Bombinhas, Porto Belo, Itapema, Balneário Camboriú, a Praia Brava, Itajaí, Penha e Pissarras, basicamente, essa região aqui. Até aqui só, que é tudo isso que eu vou apresentar para vocês, está nesse miolo, tá? Eu vou dizer que ali ainda tem coisa melhor, tem uns que são melhores que o outro, vocês vão entender por quê. Mas daqui para cima, Fabrício, então daqui para cima o litoral não é bom. Quando a gente pega essa parte aqui, ó, do final de Santa Catarina, que pega a região de São Francisco, tem muitos rios que desembocam na praia, acaba sujando muito a praia. E não é questão de poluição, só que a água do rio, ela traz sedimentos que vêm da costa para as praias e acaba sujando, deixando a praia um pouco mais barrosa, não é a mesma água que a gente tem aqui. E isso vai se estendendo por todo o litoral do Paraná, tá? O litoral do Paraná é um litoral muito pequeno e ele tem muitos rios que desembocam. O paranaense, Curitiba inteiro, ele veraneia não no litoral do Paraná, ele veraneia aqui na nossa região, até porque está muito próximo daqui. E essa qualidade que a água tem, de ser uma água mais barrosa, ela vai mais ou menos até começo ali São Paulo, um pouquinho para frente, quase em Santos, onde a gente tem muitos rios que desembocam. E também um outro fator que tem aqui, a gente não tem desenvolvimento. Tá vendo que a gente tem muitas praias, muitos rios saindo, mas eu não tenho desenvolvimento. E isso é um dos fatores que faz o mercado não se sair do lugar. O mercado não tem, se eu não tenho rua, se eu não tenho cidade, eu não tenho o que fazer lá na cidade. E aí agora a gente começa a entrar em São Paulo. E aí a gente vai entrar numa terceira faixa que eu chamo, que pega toda a região de São Paulo e vai pegar todo o Rio de Janeiro. Resumindo, tá? Se a gente pegar o nosso mapa, quanto mais próximo da linha do Equador que a gente está, aqui no meio, um pouco para cima do meio do Brasil, um pouco aqui no Nordeste, final do Brasil, estou muito próximo da linha do Equador. Quanto mais para cima, mais quente está a minha água. Então a qualidade de água aqui ela vai ficando mais interessante, tanto em temperatura quanto em belezas naturais. Santos tem belezas naturais fantásticas. É muito lindo Santos, a região de Santos é muito linda. É São Paulo, né? Então, além de ser lindo, tem toda a questão de ter desenvolvimento, coisa que em outras regiões não tem. O Rio de Janeiro, basicamente, ele é aberto com... O Rio de Janeiro é um estado pequeno que tem muito litoral. Então, comparado com São Paulo, aqui ele tem praticamente mais litoral que São Paulo, mas São Paulo é gigantesco, o Rio de Janeiro é muito pequeno. Rio de Janeiro tem muita praia, muitas belezas naturais e muito desenvolvimento. O que falta no Rio e o que falta em São Paulo para não ser tão bom então, Fabrício? Falta a segurança. Sabe o que é? Comprar um apartamento de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões e ter um carro equivalente a isso. Eu estou andando com um carro de 300, 400, 500 mil reais, eu quero andar na rua, falar no telefone, eu quero curtir isso, eu não consigo curtir no Rio de Janeiro, por exemplo, senão eles vão me assaltar. Isso não é fala do Fabrício aqui do lado de cá falando, tá? É fala de quem saiu de lá e veio falar para mim aqui, olha, eu compro aqui porque aqui eu tenho a segurança e eu tenho a liberdade que eu busco no meu lazer, basicamente. E isso é o que atrai tanta gente a comprar para cá, tá? E é isso que faz o mercado girar. Quanto mais compra dá, mais gira, mais valoriza e mais o negócio anda. Do Rio de Janeiro para cima, eu vou pegar toda a região, desde o Espírito Santo, pega toda a Bahia, a gente tem Ceará, tudo para cima. Cara, é a coisa mais linda do mundo de ver essas praias, né? É uma praia mais paradisíaca que a outra. Qualidade da água, eles têm uma coisa que nós não temos aqui no sul, que é verão o ano inteiro, é fantástico.
mas o que me falta ali é o desenvolvimento. E aí, aquela coisa, a praia é legal, é lindo, maravilhoso. Vai ficar 2, 3 dias. Depois de 2, 3 dias, você acaba enchendo o saco. Tu não consegue ficar tanto tempo. Então, se não tiver o desenvolvimento para mim ter o que fazer e ter o que fazer enquanto eu estou de férias, a pessoa não consegue permanecer tanto tempo de férias. Então, ele vai num resort, fica 3, 4, 5 dias no máximo, acabou, vem embora e vem voltar à vida. Na nossa região é um pouco diferente. Na nossa região eu posso viver, trabalhar e morar aqui. É diferente, a gente consegue ter esse giro muito grande. E aí eu vou mostrar para vocês aonde que estão as pessoas e para onde que elas estão indo, tá? Mas basicamente eu queria mostrar um pouquinho disso aqui para vocês. E apesar de hoje é o Brasil e fora do Brasil comprando a nossa região, que está aqui nesse miolinho aqui, eu vou mostrar para vocês que tem algumas praias aqui que são melhores, tá? E quem que é o cliente que mais compra, tá? Tem cliente de tudo quanto é lugar comprando, mas isso aqui é um raio de 1.000 quilômetros de distância. Quando eu falo 1.000 quilômetros de distância, é uma viagem meia longa, 1.000 quilômetros de carro, tá? Mas eu vejo Mato Grosso do Sul vindo de carro para cá. Paraná, Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, vem muito para cá, vem de carro. Ele é acessível a vir. Ah, mas de avião é muito mais rápido. Pô, de avião de São Paulo para cá é 40 minutos, tá? De carro é 10 horas de viagem, 8 horas de viagem. Só que, pensa que é o veraneio, eu vou com a minha família, fica muito mais fácil de carro, às vezes uma viagem um pouquinho mais longa. Então, esse raio é o que mais compra na nossa região aqui, compra sem dúvida nenhuma, tá? Mas vamos lá. Vamos voltar aqui para nossa apresentação. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês aqui. Aqui eu vou trazer uma matéria, eu vou embasar muito da minha apresentação em matérias que saíram na mídia agora nos últimos tempos, tá? Aqui eu trago uma matéria para vocês do G1, que ele mostra o destino de migrantes, onde que as pessoas estão saindo, estão indo morar em outro local. E São Paulo sempre foi, há muitos anos, um destino muito grande de migração. As pessoas vão morar para São Paulo, vão para a cidade grande. Mais ou menos assim, né? Então, São Paulo, ela teve, no período de 2017 a 2022, pegou o período de pandemia, ela teve 736 mil pessoas entrando na cidade. Foi a cidade que mais recebeu gente. O estado que mais recebeu gente. A gente está falando de estado aqui. Recebeu 736 mil pessoas. Só que saiu 825 mil. Teve um saldo negativo de 89 mil pessoas. Pô, São Paulo, as pessoas estão saindo de São Paulo, de grandes centros, buscando locais melhores. E às vezes o melhor não é uma cidade maior ou menor, é o desenvolvimento que ela quer. A qualidade de vida é o que as pessoas buscam. As oportunidades de um trabalho melhor, de ter uma vida melhor que as pessoas buscam. E olha só, olha que coisa absurda, tá? Santa Catarina teve 503 mil pessoas entrando e 149 mil saindo. 358 e 4 mil pessoas a mais em Santa Catarina nesse pequeno período de tempo. Eu digo que daqui para frente, não sei os resultados ainda, mas daqui para frente esse número deve ter crescido bastante, tá? Mas olha uma diferença muito grande. São Paulo tem 251 mil quilômetros quadrados. Santa Catarina tem 95. Tem um terço praticamente do que é São Paulo. E aí, quando a gente vê outras cidades, Goiás, por exemplo, Goiás é fantástico. E também, Goiás também teve um saldo positivo, muito bom. É o segundo colocado, 186 mil pessoas a mais em Goiás. As pessoas também estão migrando para Goiás. Não estão saindo de São Paulo só para Santa Catarina, para Goiás também. Só que Goiás tem 340 mil metros quadrados. Tem 4 vezes mais que Santa Catarina praticamente. Minas Gerais é um estado gigantesco, tem 586 mil metros quadrados. Tem 6 vezes o tamanho de Santa Catarina. E a gente vê o Paraná, o Paraná é o nosso estado vizinho aqui, também estão vindo para o Paraná, e o Paraná está do nosso lado. O Paraná tem 200 mil quilômetros quadrados, tem o dobro praticamente de Santa Catarina. Então a gente vê regiões muito maiores recebendo muito menos gente proporcionalmente como Santa Catarina. Então essa notícia aqui mostra que tem muita gente vindo para cá, isso é muito bom, porque essas pessoas consomem os apartamentos que a gente lança aqui. Vamos lá, aqui é uma notícia da Abrainc. Abrainc é a Associação Brasileira de Incorporações Imobiliárias. É a nosso ponto-chave aqui, quando a gente fala em notícias desse mercado, a Abrainc é a principal referência que a gente tem aqui, tá? Ela vai se falar que no setor imobiliário de Santa Catarina apresenta um VGV de 41 milhões no ano de 2024. 108% a mais que 2021, tá? Pensa o seguinte, em três anos ela dobrou o capital, o que veio para o mercado de produto, tá? E aí eu vou mostrar que não é só lançamentos que entram no mercado. Deixa eu ver se está cortando aqui, ó. Vamos botar para cá a minha tela aqui um pouquinho. Aqui a gente vê o seguinte, ó, valor geral, VGV é valor geral de venda. Então, o que foi vendido e o que foi lançado, tá? Valor geral de venda, a gente tem o seguinte, ó, foi lançado em bilhões, tá? Isso, em bilhões de reais. Foi lançado em 2021, 18 bilhões e foi vendido 20 bilhões.
Foi lançado em 2022, 29 e foi lançado 34 e vendido 29. Depois aqui, ó, 37, 35, 42, 45 bilhões. Isso aqui é um gráfico maravilhoso para a gente como incorporador, tá? A gente sabe que está lançando muito, mas está vendendo muito, está acompanhando as vendas. Não adianta a gente lançar no mercado um monte de coisa e não vender. Esse gráfico aqui ele vai falar em unidades, tá? Mesmo gráfico, só que ele fala em unidades. Aqui foi lançado muito pouco. Isso aqui é a época de 2021, tá? 2021 foi um ano muito bom para o incorporador, mas todo mundo estava com medo de lançar. Por quê? Porque era a época de pandemia. Ninguém sabia como é que ia ser. Mas foi muito bom. Então, aqui mostra assim, ó, foi lançado pouco, mas foi vendido o estoque que tinha anterior para cá. Depois, o ano seguinte, todo mundo viu, pô, temos que lançar porque está vendendo muito. Aí teve um pico de lançamento. A venda continuou estável. No 2023, 2024, o que lançou praticamente foi vendido. Então, isso aqui para a gente no mercado é excelente, tá? Aqui eu vou trazer uma outra métrica, tá? Isso aqui é quando a gente fala em Santa Catarina, a gente tem um dado que ela fala que Santa Catarina lançou, teve 153 bilhões de lançamentos imobiliários de 2021 a 2024. E olha só, disso aqui tudo, tá? A gente tem uma das maiores cidades, uma das maiores potências que a gente tem aqui em Santa Catarina, Joinville, uma cidade gigantesca, tanto em população, é a maior cidade em população do estado, ela correspondeu a 4% do estado em valor de venda. Blumenau, outra potência, 2%. Florianópolis, que é a nossa capital, que tem todo o litoral ao redor dela, foi só 9%. Aí eu tenho o litoral norte de Santa Catarina, que vai pegar essa região de Pissarras até Bombinhas, ela fala em 130 bilhões de venda. 85% está nesse miolinho ali. De todo o litoral, de todo o mercado de Santa Catarina, o litoral norte corresponde a 85%. Então, isso aqui traz dados que realmente o mercado está aqui. E aí, dentro disso, pô, o litoral é muito bom. Entendi, Fabrício, que Santa Catarina é o filé, mas aonde que eu invisto ainda nesse litoral? Tem muita coisa ainda. Aqui a gente traz um negócio bem legal para vocês. Isso foi criação da minha esposa, até. As joias do litoral catarinense. Balneário Camboriú, Itapema e Porto Belo. Aqui nós temos Balneário Camboriú, aqui nós temos Itapema e aqui nós temos, Porto Belo, Praia do Caixadaço. O que acontece aqui? Essas aqui são os principais destaques, tá? É o que mais aparece na mídia, é o que mais está bombando na região agora, nesse momento. Ah, Fabrício, então posso investir em qualquer uma? Mais ou menos. Balneário Camboriú, ela já brilha muito. E o que brilha demais é meio caro. Então, Balneário Camboriú para investimento já não é o melhor caminho. Por quê? Já é uma região, tanto Balneário quanto Itapema, uma região extremamente consolidada. Então ninguém joga um monte de oportunidade no mercado. É raras as oportunidades ali. Resumindo, o investidor que está fora desse mercado muitas vezes não tem acesso às oportunidades que fazem em dinheiro. A gente está aqui próximo e convive nesse mercado, muitas vezes não tem. O mercado que está consolidado há 40 anos, como Balneário e como Itapema, ele já não tem mais oportunidades. O mercado já está consolidado com tudo, tá? Com corretores, investidores, incorporadores. O mercado está consolidado, está fechado. Agora, Porto Belo é a queridinha dos investidores porque o mercado evoluiu nessas duas cidades, que Balneário e Itapema, e agora lança oportunidades gigantescas ao mercado de coisa nova, tá? Então, olha só, eu vou mostrar algumas notícias aqui para vocês. Notícia da ND+, tá? ND+, é um dos principais portais aqui na nossa região. Cidade de 27 mil habitantes, desbanca gigante no setor imobiliário catarinense em 2024. Porto Belo, litoral norte catarinense. A nova Balneário Camboriú, eles chamaram essa notícia. Nova Balneário Camboriú. Porto Belo vive o boom imobiliário e ali, ó, novo luxo, as áreas verdes. Gazeta do Povo, tá? Aqui nós temos o antagonista. A próxima Balneário Camboriú está em construção. Quando ele fala assim, tá? Para quem está fora não conhece, mas a gente está aqui, a nossa cidade virou um canteiro de obra, que está tudo em construção, tá? É muita coisa que está saindo aqui. Nem BC, nem Itapema. A cidade de Santa Catarina, onde o mercado imobiliário mais bombou em 2024. Eu vou mostrar essas notícias. A gente está mostrando notícias, só headline, vamos dizer assim, né? Só manchete, mas vamos para os dados aqui, que é o que importa. Aqui eu trago para vocês, ó, o VGV vendido nessas três cidades, Itapema, Porto Belo e Balneário Camboriú, tá? E eu trago 2 anos, 2023 e 2024. Olha só que interessante. Itapema, em 2023, vendeu 4,3 bilhões em 2023. E 2024, 9,5. Porto Belo, 3,3 em 2023, menos 1 bilhão, 1 bilhão a menos que Itapema. Só que 2024 deu um salto, foi 1 bilhão a mais praticamente, 10,2 bilhões.
Balneário Camboriú 3.2 foi a 3.3. Por quê? Balneário está consolidado. Não tem mais pico de, não, agora virou a bola da vez. A bola da vez está aqui, ó, principalmente aqui em Porto Belo, tá? Mas vamos lá, outro dado interessante, de unidades vendidas, não é só valor vendido, mas de unidades também teve esse aumento, tanto em Porto Belo, foi absurdo, quanto em Itapema. Balneário também subiu, mas em unidade vendida, porque o mercado entendeu que precisava lançar algo um pouco mais popular para o mercado se sair um pouco, mas ainda muito consolidado ainda. Unidades lançadas, tá? VGV lançado e unidades lançadas. Itapema lançou 7.400 apartamentos novos no mercado 2024, Porto Belo 10.912, praticamente tudo vendido, tá? Então isso aqui é muito interessante. Olha só essa imagem. Vou até tirar a minha cara aqui da imagem só para vocês verem. Essa imagem é do nosso litoral. Esse aqui é o Rio Perequê. Ele divide daqui para cá é Porto Belo, daqui para cá é Itapema. Vocês olham para cá, a cidade, como ela está consolidada, bonita, construída, tem muita coisa entregue aqui. Então, é uma cidade muito viva. Porto Belo era basicamente uma cidade há pouco tempo atrás, há 5 anos atrás, quando mudou o plano diretor, era só casa aqui. E aí, isso aqui é a imagem de 2 anos atrás, já tinha muita construção subindo. Mas olha só, prestem atenção nisso aqui e olha agora 2025. Olha a diferença disso aqui, gente. Olha como a cidade já se construiu, como aconteceu o negócio. Itapema praticamente a mesma coisa, mas Porto Belo subiu, a cidade inteira subiu, a cidade virou um canteiro de obra. Mas além disso, que a gente está vendo de construção, olha só isso aqui. Isso aqui é o que faz o nosso mercado ser tão interessante, porque não é só prédio, é o desenvolvimento urbano. Lembra que esse é o pilar nosso? O desenvolvimento urbano que faz acontecer o mercado. O Rio Perequê, ele, como qualquer rio, ele solta sedimento na praia. Quando ele estava assim, ele soltava sedimento nas duas praias. Quando ele fica assim, o mole do lado de cá e o pier turístico do lado de cá, ele joga o sedimento lá para frente no mar, não sujando mais a praia, nem do lado de cá, nem do lado de cá. E isso aqui são obras, pasmem, obras, parcerias públicas-privadas. Parceria pública-privada aqui funciona da seguinte forma: o público paga, o privado dá o canetaço basicamente, fala, pô, tá aprovado. Basicamente é isso, tá? E o público traz possibilidade do privado conseguir fazer esses investimentos aqui. Isso aqui é uma marina pública, está saindo uma praça toda fora aqui, e esse mole do lado de cá é onde cria a base para a gente encostar o alargamento da faixa de areia que vai acontecer aqui em Porto Belo, e a mesma coisa aqui em Itapema também. Esse aqui é um pier turístico, para dentro do mar sai um shopping center com o Hard Rock aqui na ponta, tá? Tem com vista 360 do mar, esse Hard Rock que está sendo construído, fica entregue final desse ano. Coisa fantástica, tá? Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso investimento um pouco. A gente analisou isso no nosso desenvolvimento, a gente começou a buscar o que o investidor realmente queria, né? Putz, vamos falar com o investidor, vamos ver o que realmente ele quer. Será que é apartamento mais barato? É apartamento que entrega antes? O que ele quer? E a gente começou a entender que o investidor, ele queria a multiplicação patrimonial, o investimento em apartamento aqui na nossa região gera muito isso, e ele quer gerar renda. E o nosso investimento aqui na nossa região também gera renda, só que a longo prazo, ele tem que ficar pronto o apartamento. E a gente começou, depois de rodar toda essa pesquisa, entender quase 60% dos investidores queriam isso aqui, não simplesmente apartamento. A gente começou a ver que o mercado imobiliário ele tem muitos benefícios. Ele tem a valorização a longo prazo, tem a segurança que mesmo a economia instável, como o Brasil, a gente sempre está vivendo um ponto de instabilidade da economia. Vou botar minha cara aqui de novo. A gente sempre está vivendo um pouco de instabilidade da economia. O mercado imobiliário traz essa segurança para a gente, essa alavancagem patrimonial, essa geração de renda, que o meu apartamento eu vou locar, vai gerar renda, e não exige um conhecimento tão profundo. Resumindo assim, como o vô de vocês provavelmente já falava, quem investe em terra não é mercado imobiliário, comprar apartamento é a mesma coisa. Funciona da mesma forma. Só que a gente começou a ver que ao longo dos anos ficou cada vez mais difícil de investir. E lembra que a gente queria deixar mais acessível o investimento? A gente começou a ver, ao longo do tempo ficava mais difícil, acesso a crédito ficava mais caro, o valor dos imóveis cada vez subindo mais, e a realidade é que investir em imóveis começou a ficar para poucos. Eu digo isso porque a minha família, meu pai a vida inteira investiu em imóveis, eu aprendi com ele, comecei cedo a investir em imóveis, e hoje está um pouco mais difícil. Hoje eu não consigo mais comprar um terreno como eu comprei no passado e lá construir 4 salas comerciais e botar para alocar. Então hoje está mais caro, o terreno não tem mais tanto crédito. Então a gente começou a ver, opa, tem um gap ali que a gente precisa resolver isso. E aí a gente traz aqui, da mesma forma que a gente trouxe o mercado imobiliário tradicional, eu vou trazer o mercado do outro parâmetro, o mercado financeiro. O
que também, por muito tempo, eu tive investimento no mercado financeiro. Hoje, acaba que eu tenho muito pouco, eu não atuo mais nesse mercado, mas passei por todas essas variantes, tá? Desde renda fixa, pô, é fantástico pela previsibilidade que a gente traz, mas o retorno é uma mixaria. Mesmo hoje, com juros muito altos, não dá para a gente considerar uma alavancagem patrimonial. Male segura a inflação que a gente tem. A renda variável, por muito tempo eu tive bastante investimento em renda variável também, só que ele é muito volátil, né? E apesar de todo mundo falar, pô, seu retorno é maior se tu acertar. Ah, mas eu tenho liquidez diária. Tens liquidez diária se tu não se importar em perder dinheiro. Porque a liquidez, ela depende do momento que tu vai vender. Com a instabilidade que a gente está vivendo na política hoje, a Bolsa de Valores parece uma montanha russa. Hoje tá bom, amanhã tá ruim, eu quero dinheiro hoje, eu não consigo tirar, senão eu perco um monte. Infelizmente tá assim. E os fundos imobiliários também é uma opção interessante. Ela traz essa rentabilidade mensal que é interessante. Na porta do meu dinheiro, todo mês está vindo. Mas eu tô sempre naquele risco. Ainda assim é um variável. Ainda assim eu tenho o risco da vacância. Por exemplo, eu estou investindo num rendimento que é muito bom e ele tem um bom contrato. Daqui a pouco aquele contrato se desfaz, acabou a minha rentabilidade, meu investimento começa a perder valor. E aí a gente começa a trazer para esse mercado a ideia do seguinte, ó. Qual que é a ideia? Pensa se eu pudesse trazer a segurança dos imóveis, a rentabilidade, a previsibilidade da renda fixa, o retorno maior que a variável e o rendimento mensal de um fundo imobiliário. Essa foi a ideia que a gente começou a criar. E aí nasce o ARI, o ativo de renda imobiliária, que une isso. Segurança dos ativos físicos dos imóveis, previsibilidade que a gente não tem em outro modelo, maior taxa de retorno e o rendimento mensal. Aí, pô, parece bom demais para ser verdade. Aí eu falo o seguinte, ó, como a maioria de vocês deve ser empresário, investidores também, todo empresário no Brasil sofre muito com o imposto. Se eu falar para vocês que aqui é livre de imposto de renda, não fica mais interessante ainda? E acessível, com investimentos a partir de 20 mil reais. Não precisa se descapitalizar para entrar no negócio, não é o caminho. Aí eu tenho a minha investimento em outro local, não precisa vender lá para vir para cá. A ideia é diversificar, testar e entender um pouco mais do mercado novo. Mas vamos lá, vou apresentar um pouquinho para vocês como funciona na prática, tá? Primeiro, assim, a gente abre um acesso para vocês investirem dentro de uma incorporação. Vocês não vão estar custeando obra, tá? Vocês vão estar ganhando como um incorporador, tá? Então, assim, o dinheiro que a gente vai captar hoje não é para a construção do prédio, é para tocar o negócio, fazer a incorporação do negócio. Dinheiro para tocar o negócio é do cliente que está comprando apartamento, do fundo imobiliário que está aportando dinheiro para o negócio subir, ou de um capital bancário. Isso é tranquilo, não se problema. O que acontece aqui? A gente abre a possibilidade de vocês hoje investirem dentro de uma incorporação imobiliária por meio da SPE, por meio da SPE e da SCP. A SPE é a empresa que vai construir o empreendimento administrado pela incorporadora e a SCP é o contrato que a gente usa para vocês colocar esse dinheiro para dentro. O legal disso, prazo. Vocês vão saber o prazo de entrada e de saída. Então, vocês têm prazo, a gente tem 3 padrões de prazo que a gente vai trabalhar, com 18 meses, 24 meses e 36 meses. Vocês vão ter definido quando que entra e quando que sai. Então, não é que nem comprar um apartamento que eu tenho que vender lá na frente. Eu sei que eu vou ganhar dinheiro, mas quando que eu vou vender? Será que eu vou colocar para vender em 2 anos? Mas será que vai vender ou será que eu vou ter que deixar mais tempo para vender? Depender disso, depender do mercado. Agora tá ruim, eu perco dinheiro na minha venda. Mas tem mais comissão no corretor. Ganhei dinheiro, mas tem que pagar imposto de renda. Tudo isso a gente elimina do radar de vocês. Vocês simplesmente botam o dinheiro, no prazo determinado vocês tiram o dinheiro. A remuneração desse dinheiro. Desse dinheiro ela é variada de acordo com o contrato de vocês. Depois que você assinar o contrato, ela não varia mais. Ah, Fabrício, como assim ela varia? Ela vai variar hoje de 1,5% a 3% de rentabilidade ao mês, dependendo do prazo, valor e forma de rendimento que vocês vão querer nessa operação. Fica tranquilo que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês lá na frente. Aqui a gente vai falar um pouquinho, ó, investimento em desenvolvimento de uma incorporação. Vocês estão entrando no desenvolvimento do negócio, não lá na construção, só na fase final. Tem incorporador que chega, eu custei a obra com dinheiro investidor, paga pouquinho pro cara. Tudo bem, a gente está abrindo a oportunidade de vocês se tornarem investidores junto com a gente, tá? Trabalhando junto com a gente. Isenta o investidor de responsabilidades administrativas e fiscais. Vocês entram como um sócio no negócio, mas vocês não têm responsabilidade nenhuma pelo negócio. A responsabilidade é toda nossa. A participação apenas nos lucros mensais ou no final, tá? Vocês têm 2 formas de ser remunerado. Mensalmente ou no final do contrato de vocês. Depois eu vou apresentar um pouquinho mais para vocês, mas antes de entrar nesse ponto, eu preciso mostrar para vocês como é que é a linha do tempo de uma incorporação. Porque nem todos vocês vão conhecer e aqui ainda tem as variações do nosso mercado, tá? Onde vocês estão atuando, nosso mercado tudo é um pouquinho mais longo, porque nossas obras sempre são muito grandes. A gente tem a primeira etapa,
que basicamente é a aquisição do terreno. A aquisição do terreno na nossa região, ela envolve, nesse projeto em si, ela envolveu 12 meses de trabalho, tá, da nossa equipe para adquirir aquele terreno. Não é simplesmente vai lá comprar. É contrato, é avaliação, é projeto, estudo, é convencer o proprietário a realmente negociar o terreno. Então ele envolveu essa primeira etapa, que é adquirir esse terreno. Às vezes é mais rápido, às vezes é mais demorado. Depois a gente entra na segunda etapa, que é o desenvolvimento do projeto e aprovações perante os órgãos públicos e fazer o processo de incorporação. Que aí a gente registra no cartório que em cima daqueles terrenos agora vai ter vários apartamentos. E a terceira etapa, que é o lançamento e o início das vendas desse empreendimento. Aqui na nossa região, para esse empreendimento, a gente está setado para 12 meses vender o prédio como um todo, tá? Não vai ser muito problema. Depois, vender o prédio, ele inicia as obras, tá? As obras, ela inicia com 24 meses. Esse início das obras não está atrelado à venda, tá? Mas o nosso prazo fecha mais ou menos. Vai vender o prédio inteiro e começa as obras. Nosso prazo, tá? Da compra do terreno são 24 meses para início das obras e 48 meses de conclusão do empreendimento. Aí na etapa de obra, aí é começo, vai fim, até a entrega do apartamento para o cliente lá no final. Mas vamos lá, agora a gente vai falar um pouco de vocês, investidores. Aonde que eu entro nesse negócio em si, tá? A gente tem um caminho aqui que a incorporação vai trilhar, que é a primeira etapa, aquisição do terreno. A segunda etapa, que é a aprovação de todos os projetos e a incorporação de empreendimento, e aqui é onde que vocês entram, tá? Logo após a gente iniciar a parte de projetos, lembra que essa etapa aqui, ela vai um ano para frente. Opa, deixa eu virar para cá que eu tô cortando a imagem de vocês aqui, né? Agora sim, ó. A aquisição do terreno é a primeira etapa, a segunda, a aprovação dos projetos, e aqui tá onde que vocês entram nessa operação. Lembra que eu falei que essa etapa leva um ano para frente? Vocês estão entrando aqui no meio dessa etapa, tá? E vocês entram com capital nesse ponto aqui. Depois, a próxima etapa nossa aqui é a etapa de início das vendas. Lançamento do produto no mercado, a gente faz toda a venda do empreendimento. Aqui é onde que a gente firma uma parceria com um fundo imobiliário que vai dar algum suporte financeiro para tocar a obra. Boa parte da obra é tocada com dinheiro de vendas e dinheiro capital próprio da incorporadora, mas uma parte, quando necessita, a gente capta ou com fundo ou com banco, tá? E depois a gente tem vamos virar para cá, aqui, a etapa que inicia a parte das obras. A obra vai iniciar aqui, ela vai percorrer por 4 anos para frente. E é nesse período que vocês, como investidor, saem da operação. Então, lembra que eu falei para vocês, a gente tem saída em 18, 24 e 36 meses. Se o cliente optar hoje, entrar hoje, vai sair com 18 meses, ele vai sair aqui, ó, quando a gente estiver começando a obra. Quando estiver para dar o start na obra, vocês já estão saindo da operação. Ah, Fabrício, então não precisa ficar até a conclusão da obra. Não, não precisa. Você já pode sair ali no começo. Ah, eu quero ficar um pouquinho mais tempo. Vocês vão pegar o começo da obra, vão ver a obra subir em 36 meses, vai dar mais ou menos ali um ano e pouquinho de obra, você já sai da operação. Para ter subido, aí vocês têm todo o retorno de vocês devolvido para vocês, remunerado para vocês. Ah, Fabrício, mas eu queria um apartamento. Pega esse dinheiro remunerado, compra o apartamento no próprio prédio. É uma opção também. Ou vai para um outro investimento também. O dinheiro está na mão de vocês, vocês fazem o que vocês querem com capital. Aqui a gente vai mostrar um pouquinho para vocês outros empreendimentos que já passaram pela nossa mão, outras estruturações que a gente já fez, projetos que a gente já fez. Aqui entra prédios que estão em fase agora pré-obra, começando obra, prédios que estão em obra e prédios que estão já entregues aqui, tá? Esse prédio aqui, Vivência, já entregue, então tem bastante coisa aqui que passou pela nossa mão. Tem muito projeto, não daria para a gente trazer para uma apresentação dessa, senão a gente fala mais da gente do que do negócio em si. Por trás dessa oferta que a gente vai trazer para vocês, a gente tem algumas empresas juntas, tá? Deixa eu vir para cá de novo. Deixa eu ver se vem para cá. Aqui. Tem algumas empresas junto com a gente, tá? Então, na parte de estruturação imobiliária, a gente tem a Arquium Pro, que é esse nosso escritório que está fazendo essa oferta para vocês hoje. A Arquium Pro faz toda essa estruturação, lançamento disso, organiza tudo isso. Quem que é a incorporadora que vai estar gerindo toda essa obra, gerindo esse capital, entregando o prédio para o cliente final lá na frente? É a Arpalos. O contrato de vocês é justamente com a Arpalos. Então, a gente é a intermediadora. A Arpalos é a nossa incorporadora que vai fazer todo esse processo. Depois, a gente tem a Paternon, que é a construtora que está por trás desse negócio também. Então, incorporadora e construtora. Diferença. Incorporadora está gerindo todo o negócio, está desenvolvendo o projeto junto com a nossa estruturadora, está lançando o produto, assume toda a responsabilidade da entrega. Construtora Paternon,
pessoal fantástico, dão um suporte absurdo pra gente, tem uma carreira na construção civil muito grande, muita experiência de construção de prédios. Eles são quem entra com toda a mão de obra para construir esse prédio, vai lá do começo até o final, até a entrega, mão de obra 100% da Pattern. Depois a gente tem a nossa imobiliária Futuros, que ela vai entrar lá no processo de venda. Quando a gente está com o projeto sendo incorporado, fez a incorporação, a Futuros começa a fazer a venda desse empreendimento para o mercado final. E depois, nesse processo final também, é onde a gente traz um fundo imobiliário, um parceiro bancário para a operação também, dar suporte para a gente também. E agora eu vou apresentar o que eu acho que é o mais legal da apresentação. Eu sou arquiteto, então essa parte aqui é o que me encanta. Mas vamos lá. Eu vou apresentar o empreendimento para vocês em si. O Turmalini Tower, tá? Essa daqui, para vocês verem, é a vista do empreendimento. Eu vou até sair da tela aqui para vocês verem. Olha só, essa aqui é a vista que o prédio vai ter do último andar do prédio, que é onde que Fabrício, mas o último andar, pouca gente tem acesso ao último andar. Não, todo mundo do prédio tem acesso a esse andar, porque o nosso prédio ele tem um home club no 6º pavimento, que é uma área de lazer completa aqui em cima. E depois eu tenho mais um rooftop lá em cima no último andar do prédio. O último andar do prédio é de uso comum do prédio, tá? Então, eu comprei apartamento aqui embaixo porque eu tinha pouco dinheiro para comprar, mas eu quero fazer a festa de aniversário da minha filha. Tu vai alocar o salão de festa lá em cima. Toda vez, todo mundo que chegar vai ver tudo isso. Por isso que o nosso produto vende tão bem, tá? A gente abre mão de um pouco do lucro, de uma cobertura lá em cima e bota uma área de lazer lá em cima, todo mundo usufrui disso. O prédio, ele terá 31 pavimentos. O legal desse prédio, tá? Além dele ter 31 pavimentos, ele está no ponto mais alto da cidade que eu posso construir prédio. Mais alto que isso eu não posso construir prédio. Então esse será um dos prédios mais altos de Porto Belo. Porque aqui na região a gente tem um limite de altura de 31 andares. Então aqui, vamos voltar aqui, esse vai ser um dos prédios mais altos que a gente tem aqui na cidade. Ele é um prédio com uma imponência muito interessante. Além de 5 andares de vagas de garagem, 6º pavimento de área de lazer, eu tenho 24 andares de apartamento e mais um andar de área de lazer lá em cima. Aqui uma vista noturna do prédio também, do lado de cá também. Cadê? Aqui, uma vista noturna do prédio também, mostrando toda a iluminação do prédio, que vai ser muito bacana. Além disso, ele é um smart build, é um prédio totalmente conectado, totalmente sustentável. Então, a gente tem desde reaproveitamento de água da chuva, piscinas tratadas com ozônio, elevador que gera energia com a sua frenagem do elevador, painéis solares em cima que gera energia. Então, o prédio é todo sustentável e totalmente tecnológico, tá? É muito bacana, por isso que vende tão bem, tá? Aqui o embasamento que a gente tem, toda a fachada 3D do empreendimento também, a pele de vidro que sobe, é um prédio muito bacana. Falando um pouquinho de lazer, tá? E isso aqui é muito importante porque a nossa região vende muito lazer, tá? Apesar de eu ter a praia, que é o nosso potencializador, o cliente compra aqui por causa da praia, ele quer o lazer. Então esse é um prédio que no 6º pavimento eu tenho toda a área de lazer dele, boa parte da área de lazer dele, eu tenho 2 salões de festas, tenho brinquedoteca fechada, tenho playground na parte externa, tenho para as crianças, eu tenho... me fugiu o nome agora. Junto da piscina aqui eu tenho toda a parte de piscina adulto, piscina coberta, todas elas são aquecidas com energia elétrica gerada pelo próprio empreendimento. Aqui eu tenho o das crianças, o parque aquático, praça de fogo do lado de cá, eu tenho a praça do churrasco fogo de chão aqui, até lá do salão de festa, espaço de coworking, com sala de podcast, mini marketing aqui. Faltou um negócio do mercado que eu esqueci de comprar, posso descer aqui na lojinha e comprar do próprio prédio. São 3 elevadores, 2 sociais no serviço, e aí quando eu subo nos elevadores lá para o último andar do prédio, no 31º andar, eu tenho toda a área de lazer lá em cima também, com mais uma piscina, com vista panorâmica lá de cima. Eu vou mostrar só uma imagem da área de lazer para vocês, porque é o que está pronto por enquanto, mas só para vocês verem o nível que está chegando esse projeto, para vocês verem o nível que a gente está entregando esse empreendimento, tá? Além disso, spa aqui também, academia toda completa lá em cima nas alturas. Olha só, essa é a área de lazer desse empreendimento. É 2 salões de festa. Esse aqui a gente chama de Sky Bar. E olha só que legal, não só pela mobília, que essa mobília a gente poderia fazer em qualquer local, tá? Eu posso ir lá no interior de São Paulo fazendo um projeto como esse. Mas olha essa vista. Essa vista a gente não perde mais, gente. Essa é a vista de toda a orla que a gente vai ter, fantástica, a gente não perde mais. Então isso aqui é o que o cliente dá muito valor. É por isso que vende tanto a nossa região. Vamos lá, falando um pouquinho de apartamento rapidamente. A gente tem aqui uma planta que é essa do lado de cá e depois a do lado de cá. Vou apertar primeiro aqui. Essa planta aqui, ela é o seguinte, ela se repete nas 24 andares, ela se repete 18 vezes. Ela tem o quê? Um apartamento aqui de 64 metros quadrados de 2 suítes, um de 41 metros quadrados de uma suíte e do lado de cá um de 47 de uma suíte. E aqui no meio eu tenho 2 estúdios de 44 metros quadrados.
Do lado de cá eu tenho mais um apartamento de 2 suítes com 80 metros e um do lado de cá com 2 suítes com 80 metros. Todas essas plantas são extremamente validadas aqui na nossa região, tá? Isso aqui vende que nem água, tá? São os apartamentos que mais vendem aqui na nossa região. Ah, Fabrício, mas dá para misturar estúdio com apartamento de 2 suítes, com de 3 suítes? Dá, porque o nosso mercado aceita muito bem. Não é todo o mercado a fazer, nosso mercado a fazer muito. O que a gente fez, tá? Para o prédio ter um diferencial nos andares, eu vou mostrar um pouquinho para vocês na fachada, eu tenho 18 andares que são assim. E aí eu tenho mais 6 pavimentos que são assim. O que muda? Eu junto o apartamento de 2 suítes com o de uma suíte e transformo ele num apartamento de 3 suítes. Tanto do lado de cá quanto do lado de cá. Isso me dá um volume um pouquinho diferente na fachada. Só para dar um diferencial. Olha só que legal. É isso aqui que a gente vê aqui, ó. Os andares são um pouco diferentes, tanto aqui quanto aqui. A gente vê em todos os andares um pouquinho diferentes. Só isso que muda de um andar para o outro, tá? E aí eu tenho todas as tipologias que possíveis para essa localização dentro do mesmo produto e vende muito bem. Essa diversidade facilita muito a nossa venda. Falando sobre os números do prédio, tá? Ele é um prédio com 18.500 metros quadrados de obra, são 31 pavimentos, 156 unidades no total. Ele tem 125 metros de altura, o prédio, mais 20 metros de altura do nível do mar que a gente tá. Lembra que é o terreno mais alto de Porto Belo? Bem interessante por causa disso. Ele vai fazer um VGV total, vou lançar no mercado, essas unidades todas vai dar 114 milhões de venda. Custos indiretos que a gente vai ter nesse empreendimento totalizam 13 milhões praticamente, custo de obra 59 milhões, custos iniciais para desenvolver todo esse produto 6,2 milhões e resultado final, o lucro que dá, diminuindo tudo isso do VGV, 35 milhões. Então, o lucro da incorporadora, esse aqui é a despesa iniciais. O custo inicial é o que a gente vai captar com vocês hoje. Em forma de aporte, a partir de 20 mil reais é o que a gente vai captar, são 6 milhões e 200 mil. E o lucro que vocês vão ter da remuneração de vocês sai do nosso lucro final aqui como incorporador também. Vamos lá. Para que é esse dinheiro? Esse dinheiro é destinado tanto para a elaboração dos projetos técnicos, aprovação e licenciamento desse empreendimento, pagar as taxas de prefeitura, de licenciamento para aprovar esse projeto, estruturação de todo o marketing e de materiais e marketing para venda desse empreendimento, o processo de incorporação imobiliária, a estruturação de stand de venda, estruturação comercial de todo o empreendimento e o lançamento desse empreendimento. Além da outorga onerosa, que a gente paga uma taxa bem alta para a prefeitura, boa parte desses 6 milhões e 200 é o que a gente paga para a prefeitura para poder construir um prédio desse tamanho e mais o processo de vendas do empreendimento também. O capital, o captado é para isso, tá? É para estruturar essa parte aqui. O que a gente traz de garantia nesse processo, tá? Lembra que eu falei para vocês que vocês botam o dinheiro, tiram o dinheiro e tem uma garantia real dentro do negócio? A garantia real é o quê? 200% do valor captado. Nós vamos captar 6 milhões e 200, a gente está deixando em garantia 12 milhões e 400. O que é essa garantia? São apartamentos no próprio prédio que vai ser construído. Tem um apartamento de 3 suítes, tem 5 apartamentos de 2, 5 apartamentos de 1 e 5 estúdios no prédio que a gente já reservou para trazer essa garantia. Ah, Fabrício, como é que funciona isso? Vamos supor, por exemplo, vamos supor que o apartamento 2105 custe 500 mil reais, por exemplo. A gente vai pegar esse apartamento, colocar no contrato de vocês como garantia. Quanto de garantia? Ele equivale a 250 mil de garantia só. Os outros 250 mil é a margem que a gente tem de segurança para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu estou captando lá, eu vou investir um total de, vamos supor, 125 mil. 125 mil corresponderá a contrato de vocês a 50% desse apartamento. E os outros 125 mil vai estar dividido em outras frações para os outros investidores que estiver comprando. Pode ser 1, 2, 3, às vezes mais investidores, depende do aporte de cada um. Mas vocês terão a garantia sempre dobrada. Então, eu invisto 100, eu tenho 200 de garantia. Eu invisto 200, tenho 400 de garantia. Isso aqui fica muito bom, uma baita garantia para vocês. Vamos lá, agora vamos falar sobre os parâmetros desse investimento, tá? Deixa eu vir aqui para o outro lado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, eu estava falando para vocês, nem dá para ver, né? Aqui tá os apartamentos já deixados em garantias que a gente trouxe para cá, tá? Mas vamos lá. Aqui a gente tem os parâmetros do investimento. A gente vai trabalhar com investimento da seguinte forma. A gente separou em faixas de investimento para se tornar acessível a partir de 20 mil reais. A gente tem a primeira faixa que vai de 20 a 99, a segunda que vai de 100 a 199 mil reais de investimento, a terceira faixa vai de 200 a 399 e a quarta faixa vai de 400 mil reais para cima. Por quê? Quanto maior for o meu investimento, mais rentabilidade eu ganho. Para deixar ele acessível, mas também deixar interessante e fazer aportes maiores dentro da operação. Prazos que eu vou ter para investir. Vocês vão poder escolher o prazo de 18, 24 ou 36 meses. A rentabilidade no final das contas, somando todos os pontos, ele vai variar mínima de 1,5% ao mês até 3% ao mês.
E os juros vai ter duas modalidades. Ou eu recebo mensalmente, então aportei 100 mil, vou receber todo mês o meu rendimento, chega lá no final dos 18 meses eu recebo meus 100 mil de volta. Ou os juros no final, que aí o percentual é um pouquinho maior e vocês vão receber tudo no final, tanto a remuneração do capital quanto o capital. Mas vamos lá, para ficar mais simples, para vocês não terem que fazer conta, a gente trouxe um simulador. Eu vou pedir para o meu pessoal colocar aqui no chat, agora eu estou abrindo o chat aqui, estou vendo um pouquinho aqui. Vamos lá. Vou abrir aqui o nosso simulador para vocês, tá? O nosso pessoal já vai encaminhar aqui no grupo e tanto no chat quanto no grupo qual é o link do simulador nosso, tá? Vamos lá. Aqui, quando vocês entrar aqui, ó, no simulador, ele vai estar assim. Vocês vão selecionar esse primeiro campo, é o único campo que tem vazio para vocês. Vocês vão colocar aqui, vão poder escolher entre um valor ou vão poder colocar, por exemplo, eu vou colocar aqui 60 mil reais. 60 mil reais. Ah, Fabrício, posso fazer um número quebrado? Pode fazer, não tem problema. Botei 60 mil reais, ele já aparece o meu rendimento aqui. Ah, Fabrício, eu quero botar 60 mil reais e 500 pila que eu tenho guardado aqui. Pode fazer, não tem problema, tá? Ele vai puxar. Vamos botar aqui um número redondo aqui de 60 mil reais, por exemplo. Beleza. E aqui ele tem dois botões para mim simular, tá? Rendimento final e rendimento mensal. Se eu botar o mensal, a minha tabela muda um pouco. E se eu botar final, muda também. Vamos lá, rendimento mensal para eu explicar para vocês. A gente tem os 3 prazos de vocês aqui, ó. 18, 24 e 36 meses. O que acontece? Se eu quiser fazer o meu contrato em 18 meses, eu vou receber 900 reais todo mês de rendimento durante esses 18 meses e no final eu recebo meus 60 mil reais. Quanto que eu recebi ao total? Eu recebi 76 mil reais no final desses 18 meses. Quanto que é correspondente isso de taxa? Ela é correspondente a uma taxa de 1,5, a menor taxa que a gente tem. Ah, se eu ficar 36 meses, conforme vai mudando o meu prazo, tá vendo? Ó, muda de 18 para 24, mudou de 1,5 para 1,6. Mudou de 24 para 36, mudou de 1,6 para 1,8. Opa, aqui já ficou mais interessante. Eu ganho mais, recebo tanto mais mensalmente, eu só preciso ficar um pouquinho mais de tempo na operação. Essa é a opção que a gente traz para vocês, tá? E vamos lá, se eu quiser esse mesmo valor, eu quero receber tudo no final. Aqui a gente está recebendo dos 60 mil reais aportado, no final de 36 meses, estou recebendo praticamente 99 mil reais. Se eu boto para rendimento final, a minha taxa já vai lá para 2,3. Opa, já ficou mais interessante ainda. Em vez de eu receber aqui 98 mil, eu já vou para 109 mil. Opa, já ficou muito interessante, ficou bem mais interessante. Vai depender da necessidade de cada um. Não é eu, Fabrício, falar, não, vai no final ou vai no mensal. Pô, se esse dinheiro, eu tô com ele aportado numa aplicação que ele me rende todo mês, eu preciso desse dinheiro todo mês para compor a minha renda, pô, tudo certo. A gente traz essa mesma opção para vocês. A diferença é que aqui provavelmente vai render um pouco mais que vocês têm lá. Vamos jogar um pouquinho maior, vamos jogar um valor um pouco mais alto aqui. Vamos trabalhar ali com 150 mil reais, por exemplo. 150 mil reais em juros mensais, a gente já vai ali com alíquotas de 1,8 até 2,10, tá? Já começa a ficar interessante pra caramba. 150 mil reais nessa modalidade já rende 3 mil reais 150 por mês, tá? Fica bem interessante. Rendimento final, isso aqui já vai me dar 290 mil reais. Se subir um pouquinho, na casa dos 300 mil reais, por exemplo, na casa dos 400 mil em diante, a gente vai ter a maior alíquota nossa, tá? Mas 300 mil reais, para você entender o que faz isso, ele já dobra o meu capital investido, se eu aportar 300 mil e tirar no final, ele já dobra o meu capital investido em 36 meses. Aí eu pergunto para vocês, qual negócio que vocês fazem que em 3 anos vocês duplicam o capital de vocês investido com segurança de 200% em imóveis ainda de garantia nesse negócio? Eu sou sincero em falar que eu desconheço algum investimento, pelo menos até a mim não chegou nada tão bom assim, porque senão eu já tinha investido. E aí, como é que funciona, tá? Beleza, simulei, Fabrício, fiz a minha simulação, é isso que eu quero, vou dar os meus pulos aqui, vou botar tanto de valor. Então, vocês vão selecionar aqui o valor que vocês querem, selecionar aqui, ó, quero rendimento no final, quero no mensal, quero 75 mil no mensal. Ótimo, beleza. Aqui, ó, vocês vão selecionar a data que vocês preferem. Aqui tem a listagem das 3. Mas, eu quero 36 meses. Quando vocês clicar em 36, ele aparece um campo aqui para vocês se cadastrarem. Fabrício, e-mail, fabrício.rq.br. Opa, BR. E profissão, incorporador. Vamos lá, telefone 47 99251 3321. E aqui, digitou o telefone, seleciona a campa, enviar a proposta.
Quando vocês enviar a proposta, essa proposta vai chegar para a gente aqui. Essa é uma das formas de vocês investir com a gente. Ah, Fabrício, mas aí eu já investi? Não, aqui vocês só lançaram uma proposta. Eu vou voltar ali para a nossa tela. Cadê a nossa tela aqui? Vamos voltar aqui. Só um segundo. Quando vocês encaminharam aqui para a gente, quando vocês encaminharam a proposta para a gente, essa proposta chegou aqui no nosso comercial. Tem duas formas de vocês investir com a gente. Tanto simular a proposta e enviar, o nosso comercial vai entrar em contato com vocês. Outra forma é o link que foi encaminhado tanto no nosso grupo de WhatsApp, quanto tanto no grupo do WhatsApp quanto nos comentários aqui do YouTube do nosso comercial. Clicou ali, vocês vão cair no nosso comercial. Caindo no nosso comercial, é só perguntar como é que funciona, que ele já vai dar toda a assistência para vocês. Ah, Fabrício, estou com dúvida, quero marcar uma reunião para entender um pouquinho melhor. Pode marcar com o nosso comercial, ele vai tirar todas as dúvidas de vocês. Agora, eu queria abrir um pouquinho para dúvidas aí, para ver. Deixa eu abrir o meu campo aqui para ver como é que tá as perguntas de vocês aqui. Vamos ver se alguém tiver alguma pergunta. Pô, quero entender um pouquinho melhor como é que funciona. Quero saber o que vocês quiserem saber, vocês perguntam. Vamos lá, eu vou começar aqui de baixo para cima, que fica mais fácil para mim, tá? Chat depois, jurídico. Douglas Souza perguntou, jurídica. Douglas, aqui funciona o seguinte, tá? A gente trabalha num contrato de SCP. Esse contrato, ele é uma sociedade de conta e participação, que o investimento de vocês é feito diretamente dentro da SPE, e esse é o contrato que reza todas as regras, tá? Reza quem que vai devolver esse capital para vocês, que é a Arpalos nesse caso, quando que vai receber esse capital, de acordo com a escolha de vocês, quanto que esse capital vai render de acordo com a simulação, e se vai receber juros mensal ou no final. Tudo isso vai descrito nesse contrato de SCP. Por isso que a gente consegue fazer esse retorno para vocês sem custos de... Vocês não vão pagar imposto de renda em cima disso, tá? Vocês, quando for fazer o seu imposto de renda, isso vai ser como uma antecipação de lucro, como um lucro de uma empresa que vocês participaram. Vamos lá, tomara que eu te respondi bem, tá, Douglas? Senão tu me pergunta de novo aqui. Os juros são compostos... Quem recebe no final? Juros são compostos? Perguntado pelo Júlio César Pereira. Júlio, não são juros compostos, tá? Eles são juros simples, mas como ele não é composto, o que a gente fez? A gente trabalhou com um rendimento um pouco maior para esses juros. Então, o juros composto, ele funciona muito bem quando tu não tem uma previsibilidade de quanto vai sair, né? Então, quanto mais tu ficar, mais rende. Como aqui a gente tem uma previsibilidade, a gente prefixou os juros que tu recebe, tá? Vamos lá, eu vou subindo aqui, depois eu volto aqui, se eu ver que tem mais alguma dúvida aqui abaixo, vocês vão perguntando. Construtora sólida com obras estão no coração do negócio. Ótimo, bacana, William, legal. Qual construtora que vai construir? Vamos lá, a gente vai ter as duas empresas aqui, tá? Perguntando construtora. Nós temos a incorporadora Arpalos, é a nossa incorporadora, já tem um histórico de negócio muito, muito longo dentro da nossa incorporadora. De obra é a terceira obra que a gente vai estar iniciando. E o que a gente se apoia muito é na construtora também. Essa sim já tem 17 anos eles têm de obra. E é legal da Paternon que assim, ó, tem uma curiosidade dela, tá? Que provavelmente deve ter uma obra dela em boa parte das cidades do Brasil. A Paternon e o proprietário da Paternon, ele é muito amigo, se tornou amigo depois de parceiro de negócio muito longo prazo, né? Ele construiu praticamente todas as lojas Avan do Luciano Davan. Para vocês que não sabem, eu sou natural de Brusque, a loja da Van de Brusque, a Paternon é de Brusque. Então, há muitos anos já, eles executam as lojas da Van. Então, além de construção de prédio, eles ainda viajam o Brasil construindo as lojas da Van. Então, pode ter certeza que tem gente muito séria por trás do negócio. Itapema vale a pena ou Porto Belo é melhor? O William perguntou, Itapema ou Porto Belo? Eu olho sempre pelo negócio, tá? As duas cidades são muito boas. O que acontece, falando de cidade? Itapema, tu vem, ela tá bonita, ela já é uma cidade consolidada. Porto Belo, se tu entrar na cidade, ela ainda tá um canteiro de obra. Tem muita coisa acontecendo. Tem área que tá mais bonita, tem área que tá mais movimentada de obra. Então, tem muito por acontecer. Então, comprar hoje, para ficar pronto daqui 4, 5 anos, é excelente, porque vai ficar pronto, a cidade tá nova. Então, o que eu vejo a longo prazo, tá? E a longo prazo, a gente tá falando de 6 a 8 anos. Itapema se tornando a cidade nova e Porto Belo uma cidade mais antiga. Por quê? Está 40 anos construindo. E os prédios construindo de 30 anos para cá não saem mais. Tem 18, 20 pavimentos, não sai mais. Então a realidade de Itapema é eu construo uma obra linda e maravilhosa com 40 andares, mas eu estou ao redor de muitos prédios antigos. Porto Belo não tem isso. Porto Belo é tudo novo. Então isso traz um atrativo muito grande para Porto Belo, tá? Ó, gostaram da aula ali, ó, Rodrigo. Pô, que bom, Rodrigo. Agradeço.
Legal, vamos lá. O Franklin tá por aí, tudo bom, Franklin? Espetacular, Fabrício. Com toda certeza, estamos diante de uma mina de ouro. Exatamente, Adria. Beleza, vamos lá. Vamos aqui pro final, vamos ver o que o pessoal perguntou no final. Seria possível alterar a opção de investimento de mensal para prazo final, por exemplo, ou no andamento do contrato? Dorivan, não, a gente trabalha sempre com um contrato pré-fixado, tá? Então, tu entra hoje, tu não pode alterar a forma de pagamento de remuneração, tá? Se entra hoje com ele pagando mensal, tem que ficar até o final do ciclo pagando mensal. Entra hoje com ele pagando no final, é só no final. Aportes durante a obra. No nosso modelo de negócio, a gente não faz aporte durante a obra, tá? É um investimento pré-definido. Então, vocês investem o valor hoje, esse dinheiro fica rendendo por esse determinado período de tempo. O investimento, o aporte durante a obra é muito comum para quem está comprando apartamento. Comprei apartamento, esse prédio, por exemplo, ele vai ser vendido de que forma? Com 10% de entrada, com saldo em 100 vezes. E aí o cliente escolhe se vai pagar parcela, reforço, parcela final, aí vai do cliente. É assim que a gente vende aqui o produto lá no final. Para vocês é uma oportunidade de entrar com dinheiro hoje e sair com dinheiro na frente, pré-definido. E é muito boa, tá? Não tem essa oferta no mercado. A gente pesquisou fora do mercado. Nossa região não oferta nada que nem esse, nada com juros como esse, tá? Qual o valor dos apartamentos? Como posso investir ao menos tempo comprar apartamento com um ótimo preço? Vamos lá, José. O lançamento desse produto ele vai ser feito mais para frente, tá? A gente trabalha sempre com um represamento de cliente quando vai fazer o lançamento e todos vocês que são investidores a gente vai considerar clientes para uma futura compra no prédio. Então, para quem entrar e quem tiver investido durante a obra, aí a gente vai fazer uma opção de que vocês podem utilizar o aporte de vocês que está rendendo para transformar isso em entrada do apartamento. Hoje a gente vai ter apartamentos no lançamento, estúdios a partir de 400 mil reais e vai até quase 2 milhões aí os apartamentos de 2 suítes mais altos, tá? Vai ter bastante opção. E aí, isso é uma coisa que lá na frente, quando a gente for fazer o lançamento, a gente abre para todos os investidores que estão dentro do negócio. Olha, queres transformar o teu rendimento em aporte para comprar um apartamento para ti? Aí, se o cliente, se o investidor quiser fazer essa migração, a gente consegue fazer. O que você sugere para a rentabilidade por mês ou no final do contrato? Marco Antônio perguntou. Ô Marco, eu penso sempre o seguinte, ó, vai depender muito do que é o que tu precisa, basicamente, tá? Tem cliente que ele vai estar com esse dinheiro aportado em alguma coisa que gera renda para ele, ele não pode abrir mão dessa renda. Aí eu falo assim, eu troco um pelo outro que vai ganhar um pouco mais. Não preciso dessa rentabilidade por mês, cara, fica pro final que vai ganhar mais. Pensa que assim, ó, com os mesmos 100 mil reais, se eu não ter que tirar todo mês, eu consigo ganhar muito mais no mesmo negócio. Agora, vai depender muito de qual que é a necessidade de cada um. Qual a previsão prazo de entrega? Esse prédio ele está com previsão de entrega em 2031, tá? A gente começa essa obra daqui uns 20 meses, mais ou menos, e entrega em novembro de 2031. Ele é um prédio de 4 anos de construção. Qual a distância desse empreendimento da praia? Ele tá, Júlio César Pereira, ele tá a 500 metros da praia, Júlio. E o legal desse prédio, ele tá posicionado numa região que ele tá muito próximo de várias praias. A primeira tá a 500 metros, a segunda tá a 550, a terceira tá a 700 e a gente tem aqui uma oportunidade de várias praias. Ele tá localizado num ponto muito estratégico, tá? Principalmente para as praias de Bombinhas, que tem belezas naturais fantásticas, tá? Ele é um produto que, assim, quando a gente abrir ele no mercado, vai ter uma venda muito interessante, muito, muito rápida, provavelmente. Vamos lá, o Douglas também perguntou: após os 18 meses, o valor aportado é devolvido após 90 dias? Douglas, a gente tem em contrato 60 dias no máximo para devolver o aporte para ti, tá? Então vamos lá, fiquei 18 meses, acabou o meu contrato, no máximo em 60 dias a gente já retorna o capital todo investido, tá? Ou o aporte inicial se o rendimento for mensal. Provavelmente vai ser até um pouquinho menos que isso, tá? Depende um pouquinho de como que vai estar as coisas lá na frente, mas no máximo em 60 dias. A ideia é já finalizar o contrato com o aporte, a devolução do capital do investidor. Quando a gente coloca 60 dias corrido, tá? Nada, nenhuma pegadinha no contrato. O que vocês acharam, pessoal? Gostaram?
Quem que tá aqui que tá com vontade de investir já vai ser um cliente que vai aportar já? Ah, legal. Bacana, bacana. Show de bola, galera. Bom, com isso, eu queria dar um muito obrigado para vocês que permaneceram aqui até o final da live. Foi um prazer estar com vocês. Trazer essa oportunidade de investimento também foi um prazer também. E queria agradecer a todos que estiveram aqui, tiraram o tempo para estar aqui aí 1 hora com a gente, aí 1 hora e pouquinho com a gente, assim. Vamos fazer negócio. A ideia é o que é? A gente está aqui para trazer oportunidade boa para vocês, fazer coisa boa para o negócio realmente dar muitos frutos. Foi um prazer estar com vocês. Até mais, galera. Um abraço.